Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço a todos a confiança, tá, pessoal? E aquela questão lá do YouTube, divulguem aí os vídeos, tá? E é isso. Já falei aí nos outros vídeos, né, essa maluquice aí do meu YouTube, mas eu não vou perder tempo com isso, tá, pessoal? E sei que tá chegando esse vídeo aí pros deputados da Alerj, porque eu vou mandar para vocês aí os prints, tá? Os comandantes da PM do Bombeiro, mandei lá pro Instagram de todos eles, tá? Comandantes da PM do Bombeiro, oficiais superiores, deputados aí. O Marcelo Dino já recebeu, inclusive responde ali, né? Mas é isso, não vou perder tempo aí com você não, tá? É isso. Marcelo Dino tem ciência, tá? De tudo que eu falei aí, dessa sacanagem que eu tô divulgando aqui, essa sacanagem deles, aí foi pra lá falar um monte de gracinha, vergonha na cara o que falta pra vocês todos aí, tá? Mandei pro Portugal, pro Márcio Gualberto, todos eles lá, tá, pessoal? Todos receberam, tô registrando, tá? Guardando tudão. Tá ficando pior pra vocês, tá? E vamos aqui. E aí, mais aqui uma contribuição para vocês entenderem, pô, Teodoro, essa questão da soberania, né? Então, a soberania é o artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal, tá? Fundamento, é a base de tudo, tá? Então, a soberania, para vocês entenderem, a maldade, tá? Então, a soberania aqui, né, nessa base, né, onde você assenta tudo na Constituição Federal, nós temos aqui 5 incisos, tá? O primeiro é a soberania, nesse sentido aqui, Força Armada, tá? Força Armada, então, para garantia ali da proteção do nosso território, para que a gente possa exercer os nossos direitos, tá? Passei para você ali, eu não tive tempo ainda de olhar, se foi na obra do professor José Afonso da Silva, ou o professor Guilherme Pena, né? Ou num vídeo que ele tem no canal aí da própria Alerj, né? Quando ele fala de forma muito didática acerca ali dos elementos do Estado, né? Então você tem ali como que você protege o território, né? Onde essas pessoas vão exercer seus direitos. Então você tem o território, né? Povo e a forma ali política, né? Por exemplo, a lei, cara. Então você tem que arrumar um negócio para ficar bom. E a soberania quem garante? É a Força Armada, tá? A Força Armada. E você não pode confundir esse conceito, tá, de soberania com voto. Caramba! Então, OAB-RJ, como que eu, Teodoro, trabalho? Não tem como. Porque como é que eu faço, né? O principal instrumento, não o único, mas é a lei, pô. Então a Constituição do Estado do Rio de Janeiro tá toda bagunçada e eu vou dar um exemplo para vocês já de saída, tá? Para você entender como é grave a nossa situação. Quero que você abra a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho constituições assim, tá? Do Rio de Janeiro. E essa daqui de 1975. Pra você ter uma noção, tá, cara? Então eu vou ler de 75 pra você entender. Essa Constituição de 75 é a primeira, tá? É livrinho antigo, cara. Essa aqui é a primeira, cara. Do Estado do Rio de Janeiro, tá? O Estado do Rio de Janeiro, artigo 1º, a primeira Constituição, tá? Que foi feita após a fusão do Estado do Rio com a Guanabara, no dia 23 de julho de 75. Então olha a importância do primeiro Estatuto da PM e primeiro Estatuto dos Bombeiros. Salvo engano, o da PM, cara, é do dia 18 de julho de 75. É o primeiro, que é o que tá no site de vocês, tá? Meu Deus, é o que tá no site de vocês. É o primeiro estatuto feito pelo governador legislador. É um momento histórico. Farias Lima, tá? Que era um almirante. Teodoro era o chegado lá Geisel. Ernesto Geisel, não é isso? Acho que era o 4º da ditadura. Meu Deus, o troço tá aí, hein? MP, tem que dar o corre na PM pra ver o que tá vendo, hein? Tá lá, cara. E lá você tem, né? Então, a primeira Constituição do Estado, 23 de julho de 75. E aí, o primeiro artigo dessa Constituição, tá? Vai dizer assim, ó. O Estado do Rio de Janeiro rege-se por esta Constituição, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e leis que adotar. Observados os princípios constitucionais da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O Estado exerce em seu território, formado pela fusão dos antigos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, todo poder que não lhe seja vedado. Olha isso, cara. É uma inversão, né? Porque ao Estado ele só pode fazer o que a lei autoriza. E eles têm essa memória autoritária em várias manifestações, inclusive da própria Alerj, tá? E que não lhe seja vedado implícita ou explicitamente, tá? Pela Constituição Federal. Não é brincadeira, tá, pessoal?
Tá aqui, tá? Essa é de 75, cara. Nessa Constituição de 75, então você entenda aí, tá? Por exemplo, essa Constituição aqui foi a que serviu de base para a Lei 279 de 79, que é a Lei de Remuneração. Essa aqui. Lei de Remuneração de 79. Lei 599, que fala sobre Lei de Ensino dos Bombeiros, tá? A própria Lei de Organização Básica, que está vigente até hoje, tá? Que é de 2 de julho de 79, né? A Lei de Organização Básica dos Bombeiros. Toda a legislação. Então, o que fazer com isso? Tá entendendo aí, cara? É isso. Então, como é que você aplica até hoje a Lei 279 sem ressignificar? É isso. Só que tem mais aqui. Então, muita coisa que nós temos hoje, tá? Nos estatutos da PM do Bombeiro saem daqui, tá? E aí é interessante, por exemplo, você vê, né? Por exemplo, o artigo 6º dessa Constituição de 75 do Rio de Janeiro vai dizer assim: são poderes do Estado, independentes e harmônicos, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo único do artigo 6º da Constituição de 75, doutores. 75. Teodoro, 75, tá? Ressalvadas as exceções previstas nesta Constituição, é vedado, ressalvada. Não. E aí hoje nós temos o quê, doutores? Advogados, colegas, né? Pessoal aí que está estudando comigo. O que nós temos hoje? Nós temos o artigo 2º da Constituição, nós temos a tripartição ali, né, de competências, a depender da preponderância do interesse daquela matéria que tem que ser feita ali, né, legislador. Então você tem competência privativa da União, você tem a concorrente para legislar, é isso. E você tem o artigo, salvo engano, 25, inciso 1º ou 2º ali do ADCT, que vai proibir que o governo do Estado faça o que fazia na ditadura. E tem um prazo para fazer isso, tá, espertalhões? Tem um prazo lá, tá? E aí vai dizer, né? É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. O que a gente diz aí pro Marcelo Dino, né? Que vai ficar de conversinha lá, falando um montão de besteira lá. Hoje, data de hoje aí, tá? 9 de junho. Eu tô deixando lá as datas, pessoal, porque eu não tenho como botar título, porque eu preciso que fique registrado quando eu publiquei, porque eles estão sacaneando o meu YouTube, tá? Mostrei pra vocês aí. E é isso. Então, aí do Estado, artigo 7º, então toda a legislação do Estado do Rio de Janeiro tá com base nisso aqui ainda hoje, em relação aos bombeiros e a PM, tá? Compete ao Estado decretar leis, expedir atos e adotar medidas pertinentes ao seu interesse, às necessidades do governo e da administração. O que vocês vão fazer com isso? Alerge Tribunal de Contas, porque você entende a memória da legislação da PM do bombeiro? E, infelizmente, meu camarada, não vai ter como você matar no peito aí, porque é especialidade, direito militar, porque não é só isso também não, tá? Temos as legislações federais, que são as leis específicas, né, que são leis da União, e aí é sobre isso, porque nós precisamos olhar a legislação e fazer o ajuste, porque ainda temos essa diferença entre Força Armada e Força Auxiliar. Tenta a sorte, vai dar ruim e eu vou lá para gritar e vai ter que me aturar. É isso. E aí você tem isso aqui. Então você entende a lógica da Procuradoria do Estado, do governo e tudo hoje? Porque o estatuto está lá do jeito que estava, desde 81. Eles foram mudando ali especificamente o que era interessante para eles. Pô. Artigo 7º, compete ao Estado decretar leis, expedir e adotar medidas pertinentes ao seu interesse, às necessidades do governo e da administração. Complicado, né, pessoal? Aí você tem alguns artigos, por exemplo, o artigo 8º da Constituição do Estado de 75. O que eu estou dizendo é que nós paramos bombeiros e policiais nessa Constituição de 75. É isso? Tá entendendo, cara? Deu ruim. Compete ao Estado legislar supletivamente sobre, inciso 1º, normas gerais de orçamento. Tá entendendo aqui, OAB, RJ, MP, eu quero mexer em direito financeiro. Eu quero. Em especial, taxa de incêndio. Eu, Teodoro, quero.
normas gerais, tá? De orçamento, despesa e gestão patrimonial e financeira de natureza pública. Até hoje aí o comandante que manda e desmanda aí, taxa, meu Deus, o que vocês estão arrumando, hein? De direito financeiro, de seguro e previdência social. Aí você consegue compreender, cara, por que você tem... Vamos fazer um contraponto para ficar maneiro. Vai lá, aí você pega aqui, tá? Terminar de ler. Artigo 8º compete ao Estado legislar supletivamente sobre: inciso 1º, normas gerais de orçamento, despesa, gestão patrimonial e financeira de natureza pública, direito financeiro, de seguro e previdência social. Previdência social. Previdência social. De defesa e proteção da saúde, de regime penitenciário. 2. Produção e consumo, Estado. Registros públicos e juntas comerciais, diretrizes e bases da educação. Olha o sexto, cara. Olha o que vocês estão fazendo. Até quando, deputados da LERJ, governo do Estado, comandante dos bombeiros, até quando vai espernear? Até quando, cara? Inciso 6 do artigo 8º da Constituição de 75. Organização efetivo, instrução, justiça e garantias da Polícia Militar. Só não tem bombeiro, tá? Teodoro, não fala um troço desse, Teodoro. Uma hora dessa que se estão arrumando. Aqui nós temos uma situação gravíssima no respeitante à auditoria da Justiça Militar no que cuida dos bombeiros, tá? Cara, o que vocês estão arrumando? Vocês estão arrumando. Organização, efetivo, instrução, justiça e garantias da Polícia Militar e condições gerais de sua convocação e mobilização. E aí, doutores, a gente tem que pegar esse troço aqui e dar o corre lá no Estatuto da PM. Por exemplo, artigo 48 que eu li ontem. Cara, eles estão fazendo isso por regulamento, cara. Por isso que chega ali e define um montão de coisa, para falar, por exemplo, de saúde do militar, que portaria, resolução, até sobre previdência, para estabelecer os critérios internos ali, para dizer quem é dependente, quem não é. Que isso, cara? Que delay, hein? E eu tô errado? Convocação, ó. Que é o que eles fazem aí com reserva remunerada. Fica a dica, tá? Organização, ó. É isso, tá? 10, tá? 10 da Constituição 75. Compete ao governador do estado decretar a intervenção. Você tem tudo aqui, cara. Olha o 11. Olha o 11. O decreto de intervenção, que será submetido à apreciação da Assembleia Legislativa dentro de 5 dias, especificará a sua amplitude, prazo e condições de execução e, se couber, nomeará o interventor. E a gente está fazendo esse troço até hoje. Até hoje, tá, pessoal? E eu marquei aqui várias coisas para mostrar para vocês, dessa de 75, tá? Para você entender a gravidade dessa situação e que não dá mais para passar. Então, fica falando besteira. E se tem conhecimento jurídico, vai passar vergonha porque eu não tô aguentando mais. E eu vou falar no vídeo, depois vamos todo mundo para a OAB, tá? E é isso, tá? Tô avisando. Tô avisando. Artigo 34 das atribuições do Poder Legislativo. Cabe à Assembleia, com a sanção do governador. Cabe à Assembleia, com sanção do governador, dispor sobre as matérias da competência do Estado. Vocês entendem a gravidade disso? Especialmente. 5. Criação de cargos e funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos. Corre de novo no artigo 48 e no 45 dos bombeiros, para você entender como que ele vai fixar, cara. Eu, Teodoro, quero e vou de novo, OAB, convocar, porque todos receberam aquele cartão de Natal, certo? Todos receberam, não é isso? Tá. Então, todos os inativos e pensionistas precisam receber. Todos precisamos receber. E não é só o último, não, tá? São os valores de todos esses anos. E eu, Teodoro, quero. Porque nós, pensionistas e inativos, não podemos sofrer, tá? Porque a LERJ com o governo faz um conluio e depois vocês vêm dizer que o Estado vai quebrar. Negativo. Isso aqui é dolo, pô. Porque esse cartão de Natal que ele dá para todo mundo e o inativo lá ele não dá. Por quê, cara? Porque vocês estão fazendo isso aqui, ó.
E a culpa não é nossa, é de vocês, assim como é a Grampo. E tudo mais que vocês estão fazendo, tá? Então não tem essa do Estado quebrar. O Estado não quebra, quem paga são vocês. Não é difícil compreender, tá? É isso. Então, o cartão de Natal, a gente tem que receber. Todos, inativos. Desde quando vocês começaram a pagar esse troço aí pra quem não recebeu, cara? Não tem essa de prescrição quando o dolo é da lei, cara. Quando eu junto assim, ó, e faz isso. Cartão de Natal pra todo mundo. Fazer a fixação maneira ali, ó. E vamos discutir. Chama o MP, defensoria, ele tem que pagar, pô. Mas não é, sabe? Aí eu vi, né, o camarada lá indo pra Brasília, coisa estranha, pô. Pra falar sobre recomposição, mas não tem recomposição porque a lei é inconstitucional, cara. O que fazer com isso? Intervenção, pô. Tem que tirar o governador. E os deputados a gente tem que entender o que fazer com eles. Em especial aqueles que participaram aí da Comissão de Segurança Pública. É isso, cara. Você entendeu? Aí vai dizer criação de cargos, né, e fixação dos respectivos vencimentos. Por isso que você vai no Estatuto dos Bombeiros, da PM, e você vê lá, quando ele fala sobre remuneração. Aí tem o segurança presente, por exemplo, quando ele vai dizer qual é o valor. Ele estabelece o valor do RAS, ele estabelece o valor do PROES, ele estabelece... Não pode, porque nós temos uma coisa chamada Constituição Federal, cara. E o que vocês estão fazendo? Mas é porque ficou parado e a gente está sofrendo essa mazela, porque ninguém quer saber da nossa vida, só perto da eleição. E a gente tem que, de novo, saber quem são nossos inimigos. Então, primeiro, os caras aí da segurança pública querem armar a guarda para desmilitarizar a PM, tá? É isso, cara. Segura isso. É para desmilitarizar a PM. Porque aí o prefeito agora quer armar a guarda, mas ter guarda temporária. Meu Deus, Teodoro. Polícia Municipal, olha o que vocês estão arrumando. Vou trazer as decisões aqui para vocês entenderem, tá? É isso. Ver todos os vereadores que votaram e fazer a mesma discussão, tá? Então eu vou fazer aqui diversas perguntas ao Ministério Público, porque a Constituição não diz que vocês vão fiscalizar a atividade policial da guarda. Então, o que o Ministério Público está se metendo nisso? E ninguém faz nada, a Defensoria tá quieta. Não tô entendendo aí não, hein, Defensoria. Tô começando a me irritar muito também, tá? Eu não tô entendendo. Porque como é que é isso? Quem poderá? Quem poderá nos defender se o MP tá misturado com esses caras aí? Meu Deus, o que é isso, cara? Quem poderá nos defender, cara? Tem que chamar aí o Superman, o Batman. Quem vai defender a gente, cara? Que isso, hein? Como é que é isso? Então, como é que vai treinar o policial? Já ia falar policial. Como é que vai treinar aí a Guarda Municipal, né? Como é que vai ser ali a compra desse armamento? Como é que é isso? Tem interesse para comprar esse armamento? Condicionamento? Como é que vai ser isso? Vocês entendem? Treinamento. Então, como é que você vai ter que ter um período ali para fazer o treinamento desses caras? E a gente já tem que ver quais são as empresas, né? Que a Prefeitura do Rio vai contratar para fazer o treinamento da Polícia Militar. Pô, tô até confundindo, hein? Para fazer o treinamento aí da Guarda Municipal para armar a guarda. Pergunta pro Portugal aí, pro Marcelo Dino, pro Rodrigo Amorim, para eles. Pergunta lá, tá? Pergunta pro Teodoro não, pergunta para eles. E é isso, cara. Então, vamos supor, aí o cara tá armado, beleza, mas aí todo mundo sabe que aquele guarda municipal agora anda armado, onde é que ele mora. Quais são as garantias que vocês vão dar para ele, né? Então ele vai poder portar na folga ou só de serviço? Isso ficou definido? Eu não entrei ali para entender, mas eu vou fazer, tá? Porque não vai desmilitarizar o bombeiro. Se vocês na polícia estão concordando com o que esses caras da segurança pública estão fazendo, não é problema meu, eu não quero, tá? Não tem que desmilitarizar não, cara, porque a consequência vai ser essa. Pode esperar, assim como eu falei, como seria ruim para vocês, tá? Que a guarda pudesse ali andar armada, tá? Mas tem que saber, cara, qual é o valor, o orçamento para fazer essa compra de armamento, como que você vai escolher qual é a arma que ele vai usar, treinamento, e aí como que vai fazer com o efetivo, né, e a garantia da ordem pública ali nas atribuições, né, que cabem à Guarda Municipal no período em que esses caras vão fazer esse treinamento. Então são perguntas que precisam ser respondidas. Tem orçamento para fazer isso? Tem que perguntar, cara. Porque não é simplesmente você falar que vai armar. E aí o que fazer com o estatuto, né? Qual é o estatuto que é aplicável para esse guarda municipal? Vai ter um estatuto específico para ele? Porque então nós teremos que fazer diferenciações, por exemplo, no regulamento disciplinar deles. Vai ter regulamento disciplinar para eles? Vocês entendem? Eles não pensam. E aí vão lá e armam. E o que fazer agora? O que fazer agora é o que vocês estão fazendo aí de novo, deputado Portugal. Você está querendo eleger alguém
você fazer, né, toda aquela coisa que vocês fizeram em relação àquele rapper, né? O que vocês estão querendo? Nós elegemos, pessoal, o Tiririca. Nós elegemos, enquanto sociedade, tá, o Jair Bolsonaro. Nós elegemos o deputado Portugal, Marcelo Dino, todos esses camaradas. Vocês estão querendo eleger ele? Porque, entenda, nós vivemos em um estado democrático. Você tá jogando luzes, hein? Porque, caramba, olha o que vocês estão fazendo. E aí eu quero saber o que vocês vão fazer. Então, primeiro vocês querem armar a guarda, esculachar a própria família de vocês aí. Tá certo? É isso. Tirando prerrogativa do policial, que no Rio de Janeiro é o único que tem que andar armado. Bombeiro é falta de vergonha na cara. Não tem, não. Teodoro, não tem. Foram essas coisas que fizeram a gente chegar nesse estágio, tá? Bombeiro é bombeiro. Se você quer andar armado, dar palhinha de arma e fazer gracinha, você tem que fazer concurso pra polícia. Mas, de novo, hein? Tu tem que sustentar, igual aquele policial falou ali, cara, pra andar armado. Senão você quer o melhor dos mundos, é salsicha ou linguiça. Não, Teodoro, só quero tirar onda, Teodoro, mas não tenho disposição pra dar tiro em ninguém, Teodoro, só quero tirar onda. Tem que ver isso, tá? Tem que ver isso. E é isso. Então você não pode querer andar armado sendo bombeiro, cara, e não sofrer a mazela que o policial sofre. Você tem que escolher qual lado você quer. Guarda municipal do mesmo jeito. O que fazer com isso também não sei. A gente tem que perguntar pra eles, tá? Porque eu não tenho resposta pra isso. Porque todo idiota tem resposta simples pra problema complexo. E eu não sou idiota. Eu sou ignorante e eu estudo. Então tem que perguntar pra eles. Tá certo? Armou a guarda, né? Vamos que vamos. O que fazer agora? E aí você fica dando palco para esse tipo de coisa, cara. Se a população elege, o que vocês vão fazer? Teodoro, qual é o teu problema aí, Portugal? E todos vocês que estão falando aí. Qual é a vantagem que vocês estão recebendo de dizer que o Rio de Janeiro vive em guerra? Qual é a vantagem? Eu quero saber, Ministério Público. Eu quero saber. De verdade eu quero. Um deputado não pode dizer isso. Até porque se você diz isso, mostra a sua ineficiência. Porque quem tem que fazer lei é você. Mas não sabe. Não conhece nem a Constituição do Estado. Se jogar no colo dele, não sabe ler. Não sabe onde está nada. Porque você querer falar sobre aquela lei autorizativa, cara, falando sobre saúde, é vergonha na cara que falta pra essa mulher aí, deputada índia, não sei das quantas. Me chama aí, pô. Vai chamar nada, pô. Sabe com quem faz gracinha, né? É isso. Eles fazem isso aqui até hoje, tá? Eu quero saber o que o Tribunal de Contas vai dizer, cara. Olha o currículo dessas pessoas que estão no Tribunal de Contas. Que vergonha, pô. Pelo amor de Deus, cara, o que é isso? E vou divulgar o vídeo, tá? Infelizmente aí vou expor ali os camaradas, mas vou colocar o vídeo meu no Tribunal de Contas, tá? É isso. E aí você tem aqui a criação, tá? E ele vai dizer qual é o vencimento. Por isso que você não tem controle de nada. Então a gente quer aqui inativos e pensionistas. Teodoro, a gente queremos, tá? Nós queremos, Eu quero. Eu quero meu cartão, tá? O valor. Pode se virar aí, porque eu quero e vou arrastar todo o pessoal velha guarda. Matadoro, todo o pessoal velha guarda, tá? Pode vir, tá? Todo mundo aqui, tá? Todo vai puxar o comboio. De novo, ó. Caramba, essa é uma coisa, cara. Tá dando pra ouvir? Caramba, cara. Coisa linda, cara. Eu não consigo, você tá vendo? Eu corro pra janela, cara, porque eu fico... É bombeiro, pai. É bombeiro, pai. Meu Deus, o que é isso? Eu sou apaixonado pra caramba, o que é isso? Por isso estão lascados aí, tá? Sai da minha casa, tá? Pode sair, tá? Saia da minha casa, tá? Pode sair, a casa é minha. Pode sair, eu não quero você aí não, pô. Deputado vai fazer política, eu ia falar um palavrão. Na minha casa você não vai fazer mais não, tá? E quem não é raiz também vai, ó. Vai, tá? Pode esperar, pô. Tô chegando, pô. Teodoro tá chegando. Pode ir. Vai não, pô. Não vai não. É muito importante pra mim, cara. E mesmo que todos não acreditem, né, cara? Eu vou brigar até o fim, porque é importante pra caramba o bombeiro pra mim e vocês não vão fazer isso, cara. Não vão não, pô. Não vão. É importante demais pra mim. Vamos ler, eu acho que é Lucas, né? Olha. Tá no ouvir? Lucas, cara. Lucas tem aquela passagem, né, cara, das acho que é dracmas, né? Não, eu vou ter que ler, cara, pra você poder entender aí, parar de palhaçada e entender o que é o bombeiro na minha vida, tá? Pra ver se você aprende, para de espernear e vê que não vai dar certo continuar com essa imundície de vocês, tá? Porque eu sou raiz.
Vamos ver Lucas, pessoal. Vamos dar uma pausa aqui rápido, só porque eu preciso, porque os camaradas que não estão entendendo qual é a vibe aqui. Então o Teodoro vai explicar. Caramba, onde é que tá o Lucas, cara? O Lucas é show de bola. Cara, Lucas eu não sei onde tá, cara. Eu li o Lucas em algum lugar. Ô, meu camarada Lucas, vem pra cá que a gente tem que pegar esses caras, Lucas. Lucas, vem pra cá, Lucas. Caramba, Lucas tem uma passagem linda, cara. Eu acho que é o 15, quando ele fala das dracmas, não é isso? Que são ali, é como se fosse dinheiro, herança, né? Que as mulheres perdem uma e é uma procura da... Atura aí, pô. O que significa isso, Teodoro? Deixa eu ver se é o 15, pessoal. Dracma. Caramba, 15 mesmo, cara. Leia a Bíblia, cara. É a 15, tá? Lucas, 15. Legal, vamos parar aqui rapidinho, tá? Para ler a palavra. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura, com muito empenho até encontrá-la? Deus não faz diferença entre pessoas, tá? Todos são importantes. Tá certo? Quando você lê essa passagem, Deus diz o seguinte: todos vocês são importantes, tá? Até os improváveis, que estão hoje, tá? Nas comunidades, tornados miseráveis por vocês na Alerj, junto com o governo do estado, tá? Tornados miseráveis. São vocês os responsáveis, tá? Mas essas pessoas são importantes para Deus, os improváveis, assim como vocês. O bandido bom, bandido morto é importante para Deus, mas não é para você, né, cara? Porque você não tá na palavra. Senão você não trataria esse tema tão caro para todos nós, né? Com tanta displicência, né? Não, você não faria isso. Mas você não lê a palavra. Mentirosos. Vocês não leem, tá? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. É o pecador, né? É o pecador que volta para o caminho, né? Que volta, né, a estar ali na presença do Senhor, né? Tentando da melhor forma possível, né, cumprir ali os mandamentos. E é isso, cara. Não é para ser perfeito, é para estar nessa busca, é um processo, né? É uma busca constante, cara, em conseguir fazer isso, tá? Quem não se alegra, né, cara? Quando você vê ali a mudança de uma pessoa, eu entendo desse modo, tá? Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quem é você para falar o que você fala? Bandido bom, bandido morto, sementinha do mal, são os improváveis, né? Mas Deus está com os improváveis e veio para isso, tá? E morreu pelos improváveis, tá? Não morreu aí por vocês que são... Não, falsos profetas que afastaram Deus das pessoas. Foram vocês, tá certo? Mas a palavra mesmo diz, eu não vou saber se tá aqui onde eu li, mas que você tem que ser propaganda do Senhor, mas que vão existir pessoas na casa de Deus para fazer o que vocês aí da Alerj fazem, afastando Deus da presença da população do estado quando vocês agem desse jeito. Só que eu tô lendo e não é isso, tá, pessoal? Então vamos ler a palavra para vocês entenderem o que eles fazem. Não é isso, tá? Deus, pátria e família. Deus é esse aqui, tá? Deus não está na boca do sargento do Portugal, tá? Deus não está na boca do Portugal. Deus não está na boca e no sorrisinho, tá? Canalha, tá? Debochado do Marcelo Dino. Deus não está na boca do Márcio Gualberto. Deus não está... Deus, de fato, não está na boca dessa deputada do PL, Índia não sei das quantas, não está. Tudo que tem ali é falta do Senhor na vida dessas pessoas, tá? Vocês não estão autorizados a falar da palavra, vocês não estão. Não mesmo. Que Deus tenha misericórdia da vida de todos vocês, tá? Deus tenha misericórdia, porque o que vocês fizeram é um absurdo. Essas posturas afastam as pessoas da palavra. Porque se nós vivêssemos 1/3 do que foi ensinado, nós não estaríamos vivendo esse tipo de coisa, tá? Nós não teríamos feito o que foi feito na Covid. Nós não teríamos feito. Mas é o que temos, né? E é isso. Então é Deus, pátria e família. Mas é Deus
a pátria, soberania, para que a gente possa, de fato, ser uma grande família Brasil. Brasil! E não o que vocês fazem. E não o que vocês fazem. Canalhas, todos vocês, mentirosos, falsos profetas. E vamos ver o que a Bíblia diz dessas pessoas. O que está faltando no estado do Rio de Janeiro é Deus. Não adianta ter um montão de igreja se você não tem Deus. Deus é assim, ó, você e ele, tá? E é isso. E é isso. Vai pra lá pra falar. Marcelo Dino falando ali, cara. Eu quero o pronunciamento aí do deputado Márcio Gualberto. Eu tenho que ler documentos do Marcelo Dino pra ele ver se ele para aí de fazer gracinha. Mas vem pra cá, pessoal. E aqui na de 75 vai dizer isso, tá? O 8º do artigo 34, vamos perguntar pro MP, pra toda a galera aí. 34, tá? 34 da Constituição do Estado de 75, inciso 8º, organização e fixação dos efetivos da polícia e do bombeiro, observadas as diretrizes estabelecidas em lei federal. Meu Deus, o que é isso, hein? 14. Supletivamente sobre matéria da competência da União, reservada ao Estado. Aí vai dizer, ó, compete privativamente, a LERJ. Senta aí e chora, cara. Mas o mais interessante é você ver a Procuradoria do Estado. Rapaz, o que é isso? Rapaz, o que é isso? Aí aqui você tem, ó, nessa Constituição, né, você tem emenda, o processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, lei complementar à Constituição, lei complementar à Constituição aí, cara. Vergonha de vocês. Lei ordinária, decreto legislativo e resolução. Mas você tem que entender como era votado isso, tá, ô inteligente? Aí você tem, ó, é da competência 43, é da competência exclusiva do governador a iniciativa de leis que, segundo, crie cargos, né, funções e empregos ou aumentem vencimento ou a despesa pública. 3, fixem ou modifiquem os efetivos da polícia e do bombeiro. Meu camarada, vai ter que aturar o Teodoro, esse cara chato, vem pra cá pra tu baixo, cara chato. Aí olha o inciso 4º, pessoal. Disponham sobre os serviços públicos, regime jurídico do MP, da assistência jurídica, ocupantes de cargos, funções públicas, enfim, provimento, a estabilidade, a aposentadoria dos servidores civis, reforma e transferência de militares para inatividade. Esse termo aqui, ô doutora, em especial, olha aqui, a estabilidade, a aposentadoria dos servidores civis, vírgula, reforma e transferência de militar para inatividade. A mesma redação do 22, do 61, parágrafo 2º, inciso 2º, a linha C. Vai lá, corre depois. Vai continuar falando? Vai dar ruim, pô. Afasta, vai dar ruim. Ou vamos fazer aí, vamos chamar todo mundo que tá falando pra gente poder ir logo pro fight dialético e resolver logo isso, tá? Tô cansado. E aí eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Eu quero que vocês entendam onde tá, né, a polícia e o bombeiro, tá? Aí você vai entender, cara. Aí você tem do governador do estado. Aí você tem que entender, igual a Força Armada. Onde estava a Força Armada na Constituição de 69? Dentro do Poder Executivo. Teodoro, meu Deus, o que vocês estão arrumando? Meu Deus, vocês estão arrumando, cara. Caramba, complicado. Complicado. Olha o 6, tá? Artigo 70. Nomear e exonerar os secretários de Estado, o reitor e o vice-reitor da Universidade do Estado. Aí eles voltaram naquela época lá, né, pessoal? Meu Deus, o que é isso? Olha o 19. Delegar atribuições de natureza administrativa aos secretários de Estado ou a outras autoridades que observarão os limites traçados na delegação. Não tem delegação, tá? Eu vou lá e faço o que eu quero, como secretário de polícia, secretário de Estado. Aí aqui, ó, B, artigo 75, tá? Parágrafo único B. Meu Deus, Teodoro! Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Que delay, né, cara? Constituição 75, mas se o Estatuto do Bombeiro da PM tá aqui, pô. 75, tá em 88 não. O que fazer com isso? Lei do efetivo, Lei 279, delegar atribuições por expresso a seus subordinados. Governador tem subordinado. Eu vou ler isso aqui para não passar, né? G, artigo 75G.
delegar atribuições por atos espécie a seus subordinados. E quem é subordinado do governador Teodoro? Teodoro, quem é subordinado, Teodoro? Ô, Teodoro, quem é Teodoro? Vai lá para 86, meu camarada. Procuradoria do Estado. Procuradoria do Estado. Subordinado. A Procuradoria do Estado, artigo 86, tá? Com subordinação direta ao governador compete a representação judicial e o exercício de consultoria jurídica da administração direta, bem como, além de outras atribuições que lhe forem expressamente cometidas, colaborar com o governador na fiscalização da legalidade no âmbito do Poder Executivo. Que sacanagem! Aí você tá aqui em 75, certo? Aí tu pega a Lei Complementar 80. 15, aliás, Lei Complementar 15 de 80. Pega essa Constituição, a lei complementar, assim como aquela imundície daquela lei do Centro de Estudos, cara, que covardia da Procuradoria do Estado. Vocês estão na Constituição de 75. 75, cara. Lei Complementar 15 é um troço aviltante, cara. A Lei Complementar 15 de 80, cara, ela tá... o fundamento constitucional do Estado dela é de 75. E aí vocês sabem, então é dolo o ABRJ? É dolo, os caras sabem disso, pô. Que isso, cara? Exerce... olha isso aqui, cara. Parágrafo 1º, eu quero que você compare com a Constituição de hoje, cara. O que vocês estão arrumando? Parecer, enunciado, o cara legisla. Parágrafo 1º do artigo 86, cara. A Procuradoria-Geral do Estado exerce ainda a defesa dos interesses da administração junto aos órgãos de fiscalização financeira e orçamentária. Procuradoria, parágrafo 2º, artigo 86 da Constituição do Estado de 75. A Procuradoria-Geral do Estado cabe também como órgão central do sistema jurídico OABRJ. Não mais, eles não podem ter a sejura e nem fazer o que eles fazem. A representação da Procuradoria é em juízo, cara. Mas isso aqui tá na Lei Complementar 15. E aí eles vão lá e criam a 5414 de 2009 e criam esse montão de coisa, cara. Esfacelando nossos direitos como bombeiros e policiais. Que loucura, cara. Atura aí, pô. Eu tô certo. Artigo 86, parágrafo 2º. A Procuradoria cabe, né, também como órgão central do sistema jurídico estadual supervisionar na forma da lei, supervisionar o ABRJ, supervisionar na forma da lei. Qual lei, cara? 15 de 80, 5414, inconstitucional, lei ordinária. Que sacanagem. Aí vai lá e altera a lei do Centro de Estudos, cara, pra morder e se apropriar do dinheiro, cara, dos honorários de sucumbência devido à fazenda pública. Ainda vai falar desaforo pra mim? Quero ver, pô. Que isso, meu camarada? Teodoro faz isso não, cara. Rapaz, vocês entendem? É isso. Nós estamos aqui, ô ABRJ. Ô ABRJ, nós estamos aqui, tá? Ó, OAB, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui. Essa aqui foi atualizada até 84. Eu tenho outras, tá, pessoal? Então, a polícia tá aqui dentro, tá? A polícia tá aqui. Essa daqui tá de conformidade com a Constituição de 69. E o bombeiro? O bombeiro veio em 85, tá? Então, tu entende isso? Mas e as alterações por emenda? Por exemplo, a emenda constitucional, né? Em 77. O que fazer com isso, Teodoro? Eu também não sei. Mas pra terminar, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. Pra ficar maneiro, tá? Então, eu quero que vocês olhem o artigo 1º da Constituição Federal. E eu quero que vocês leiam, nesse momento, tá, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. É um absurdo isso aqui, OAB. E eu, de verdade, preciso de ajuda, porque, caramba, é muito complicado resolver isso. Muito mesmo. É muito complicado, tá? Quero que vocês leiam. Então, eu vou ler um exemplo para vocês, tá? Um exemplo aqui, tem muita coisa maneira aqui, mas tem muita coisa que tem que ser mudada também, tá? Mas eu não tenho nada a ver com a vida deles, é o pessoal lá, o Estado do Rio Grande do Sul. Meu abraço a todos, tá? Meus camaradas aí advogados, tá? Do Rio Grande do Sul, um abraço a todos vocês. 2 princípios fundamentais, eu vou ler a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, tá? O Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus municípios de forma indissolúvel. Artigo 1º, tá, pessoal? Princípios fundamentais. Princípios fundamentais, tá? Constituição do Estado, tá? Do Rio Grande do Sul. O Estado, artigo 1º, o Estado do Rio Grande do Sul, integrante com seus municípios de forma indissolúvel da República Federativa do Brasil, proclama e adota
nos limites de sua autonomia e competência, os princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, universalmente consagrados e reconhecidos pela Constituição Federal, a todas as pessoas no âmbito de seu território. Olha isso. Artigo 2º, Constituição do Rio Grande do Sul. A soberania popular será exercida por sufrágio... A soberania popular. Soberania popular não se confunde com soberania. Soberania popular não se confunde com a soberania que está no artigo 1º, inciso 1º. Não se confunde, tá certo, pessoal? Pessoal, não se confunde, tá? Nós temos outro inciso lá que cuida dessa parte aqui, tá? Soberania no sentido do voto. São coisas distintas. Artigo 2º, a soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Fechou, tá certo? Olha a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Cara, olha a de São Paulo. Já falei, pessoal, eu conheço, porque eu faço parceria. Então vamos aqui. Olha a Constituição de São Paulo. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, fundamento do Estado. Isso é... Cara, vamos chamar todos os professores de direito constitucional para dizer se eu estou errado. Eu vou ler no final do Rio de Janeiro. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Aí o Rodinei, junto com o Major Luiz, vem para o Rio de Janeiro fazer graça. Aquele escritório lá, o doutoras aí, presidente vice, Câmara alguma coisa, é de São Paulo, tá? Vou passar para vocês aí. É de São Paulo, eu vi a advogada, tá? É desse grupo de São Paulo. Câmara alguma coisa, é de São Paulo, pessoal. Caramba, hein? Mas tem tanta coisa para resolver aí, doutores, em São Paulo, pô. E o Teodoro sabe. Então eu acho que eu vou ter que fazer uma incursão maior na polícia de São Paulo, porque aí vamos ver se para. A lei, artigo 2º, a lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados. Olha o que está no fundamento do estado deles lá, de São Paulo. Quer fazer gracinha no Rio de Janeiro? Tá ruim aqui também, mas vocês aqui não tá fácil também não, tá? Ô Rodinei aí em São Paulo. Ô poliçada aí de São Paulo, bombeirada. Epa, Teodoro, olha o que esses camaradas estão arrumando aí, cara. O Estado prestará assistência jurídica. 4º. Olha isso, cara. Isso está em fundamento. Pode isso, Teodoro? Vamos perguntar para os professores de direito constitucional, cara? Cadê os professores? Vamos ver aqui, cara. Olha isso aqui. Nos procedimentos administrativos, tá no fundamento do Estado isso aí, tá, o pessoal de São Paulo? Aqui, ó, fundamento, cara. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos, de validade, igualdade. Que loucura é essa aqui, cara? Teodoro, o que fazer com isso? Tá no fundamento da Constituição de vocês. Tá ruim pra caramba, São Paulo. Mas eu acho que no Rio de Janeiro tá pior. Teodoro, para com isso, não. Olha o nosso artigo primeiro aí, ô professores. Ô professores de Direito Constitucional. Olha o que tem, tá? Olha o que tem, tá? Meu Deus, Teodoro. No Rio de Janeiro você já abre, tá? O título 1 nem fala de fundamento. Que se lasca os fundamentos. Não tem esse lasca os fundamentos, tá? Que se lasca, meu camarada. Você já abre o título 1º. Que delay, hein? Título 1º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, pessoal. Já inicia 2 princípios fundamentais. Canalhas, cara. Canalhas, cara. Canalhas. Já inicia 2 princípios fundamentais. Senta aí, cara. Artigo 1º, Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Chama Marcelo Dino quem vocês quiserem. A Índia, bota pra sentar, pra ler a Constituição e dizer que todo mundo tá errado. Artigo 1º. Rio de Janeiro, tá, pessoal? Opa, pessoal, Rio de Janeiro. Vou ler a do Pará também, que esse desaforado desse governador veio dizer que a gente exporta bandido, né? Artigo 1º, o povo é o sujeito da vida política e da história do Estado do Rio de Janeiro. Que sacanagem, né, cara? Um troço tão, né? É pra não dizer nada mesmo. Artigo 2º, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Teodoro, Olha o 3º para finalizar, pessoal. A soberania popular. Que sacanagem, cara. A soberania popular, que se manifesta quando a todos são asseguradas condições dignas de existência, será exercido, vai ver isso aqui, pelo sufrágio universal, né? Plebiscito, referendo e pela iniciativa popular do processo legislativo.
Mas, para finalizar, eu quero que vocês leiam. Então, vocês entendem? Não pode confundir. Uma coisa é soberania popular e outra coisa é a soberania como fundamento. Teodoro, não faça isso, Teodoro. Vai dar muito ruim, pô. Você entendeu isso, cara? Aí o que os caras fazem? Olha, isso aqui, cara, tem ajuda. Porque aí na Constituição tá assim, título 1 da Constituição. Dos princípios fundamentais. Tu entendeu isso? Aí os caras vêm aqui, ó, dos princípios fundamentais. Você entende a diferença, cara? Dos princípios fundamentais, os fundamentos da República Federativa do Brasil, que deveria ser de igual modo no Rio de Janeiro. Tu entendeu isso, cara? Aí aqui, ó, a República Federativa, Constituição Federal, tá? Constituição Federal, tá? Princípios fundamentais, tá? Olha o que eles fazem. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Entendeu a diferença da Constituição do Rio Grande do Sul? Pô, muito melhor que a nossa, cara. Que loucura. Tô falando que tem que mexer, pô. E botar todos os direitos de servidores públicos e militares na Constituição do Estado e as leis de conformidade com a Constituição. Pra poder não sacanearem mais a gente. Aí você vai lá, inciso 1º, a soberania. Cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político, cara. Aí o cara vai e escreve isso aqui. Qual é o teu interesse? Eu já entendi, pô. Epa, Teodoro. E vamos juntos, tá, pessoal? E é isso. Então, pra você ver, né, cara, a própria Constituição do Estado tá lascada. Porque ele vai dizer no artigo 1º os princípios fundamentais. Disse tudo e não disse nada. O povo é sujeito da vida política. Como é que é isso, cara? Não é sujeito. Meu Deus, o que é isso, cara? Cara! Não, é tudo nosso, cara. Tudo nosso. Tudo nosso. Parágrafo único, tá? Constituição Federal. Todo poder emana do povo, que a exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Que loucura. Olha o que eles fazem. Tu entendeu isso, cara? É difícil? É, Teodoro, mas essa parada aí, tá? Então já começa pelo artigo 1º, tá? O ABRJ, e eu quero resolver. O que fazer com isso? Também não sei. Porque vocês entendem, o que a gente tá vivendo hoje é isso, cara. Então não tem. E por isso que a gente não consegue fazer nada, pô. Porque eles estão com essa lógica aqui, tá, OAB? Ó, essa aqui. Porque a legislação da PM do bombeiro parou aqui, tá, doutora? Que fala pra caramba aí e não quer. Ô, doutora, fica ruim, tá? Fica ruim e é isso. Sei, difícil, Teodoro. Cara, mas vai ter que me aturar, pô. Porque aí, caramba, não vai me desprestigiar, né? E se falar gracinha, vai ouvir, tá? Te respeito pra caramba, mas é isso. De novo afirmo, as pessoas te seguem, as pessoas... E o Major Luiz, do mesmo modo, recua, cara. Esses camaradas aí da polícia, recua, cara, porque é o que o Teodoro tá falando, sai disso aqui agora que eu quero ouvir. Não vai sair, pô, eu posso piorar ainda mais. Estudei muito, tá? Então vocês entendem por que eles fazem essa questão, por exemplo, do cartão aí de Natal? Tem que dar o dinheiro pra todos nós, tá? Eu quero meu dinheiro, pode dar jeito de vocês, eu quero o aumento, tá? Que não é grande, é aumento, tá? E quero que devolva, tá? Eu não vou entrar com ação na justiça, é o MP que vai resolver, tem que pagar a gente, não tem ação na justiça não faça isso, tá, cara? Não faça ação judicial, cara. Não faça isso. Não se preste a isso, tá? Eu, Teodoro, advogado, afirmo pra você. Não precisa. É o MP e a defensoria. Não é você, cara. Não ingresse com ação, porque isso é uma sacanagem. Isso é uma litigância predatória. Não faça isso, tá? Nenhum tema do que eu tô falando pra você é pra entrar com ação. Não faça isso. Você vai perder de novo. Não faça isso. Eu entendo, né, a advocacia ali, os honorários, mas é sacanagem, tá? Eles têm que fazer administrativo. Eu não vou fazer ação nem pra mim, tá? É o MP que tem que resolver, junto os homens resolve, tá? Porque, caramba, eu, por exemplo, sou advogado de mim mesmo, então eu não vou perder ali, não vou ter que pagar ali honorários, mas isso é uma sacanagem, pô, e é por isso que a OAB tem que intervir, porque senão, meu Deus do céu, a corrida maluca de novo pro TJ. Não, cara. Aí você entende por que eu fico estressado? É isso. Porque esse cartão aqui de Natal, tá nessa lógica de tudo que eu falei, eles têm que pagar pra gente, tá? Tem que pagar. Todos os inativos e pensionistas aí, o governo do estado vai ter que dar o jeito dele. A gente tem que fixar ali o lapso temporal e tem que pagar. Ó, din-din, tem que dar pra gente, tá? Porque ele não poderia ter dado pro ativo. Não poderia, porque vocês permitiram o Tribunal de Contas todo mundo junto. Então tem que dar pra gente. Eu não sou pobre coitado, eu tenho direito, pô. Vocês não me deram. Se deu pro ativo, tem que dar pra mim, pô. Porque qual foi o que você utilizou pra poder garantir que eles pudessem receber? Não é pegar do policial e do bombeiro, é dar pra gente, que a gente não recebeu, pô. Inativo e pensionista, problema de vocês, tá? Pode fazer. E esse ano não vai ter essa pataquada. Todos vamos receber. Ou ninguém recebe ou todo mundo recebe. E é isso. Eu acho que eles não estão com muita moral pra fazer sacanagem com a gente. Então vai ter que pagar pra todo mundo.
E é isso, cara. A gente tem que saber se a Procuradoria ou o MP, se eles recebem alguma coisa em relação a isso no final do ano também. A gente tem que ir lá ver qual é o valor deles, pra gente poder querer igualzinho, somos todos irmãos. Porque senão a gente vai pro mercado, a gente é o intestino, certo? Bombeiros, policiais, servidores. Aí esses caras ficam com esse papinho furado, né? Eles são heróis. Eu ia falar um palavrão, nós não precisamos. Eu, Teodoro, não preciso, tá? Da sua... Eu não sou pobre coitado, eu sou servidor público. Bombeiro militar, reformado, prestei concurso, vocês vão me respeitar. E é isso, não tem esse papinho torto de falar que eles merecem. Merece é o caceta. Eu tenho direito porque a Constituição me permite. E vocês vão dar tudo o que vocês devem, tá? E é sobre isso. Não tem essa do Estado quebrar e também não é o Estado que tem que pagar. A gente tem que ver de onde vai sair o dinheiro que vai pagar todas as patifarias que fizeram com a gente. E educação e saúde, aguenta aí, Teodoro tá chegando, tá? Vou falar um montão de coisa aqui pra vocês também, pra gente acabar com essa pataquada de uma vez só, tá? Prefeitura do Rio, cara, eu conheço, tá? Eu trabalhei muitos anos na Prefeitura do Rio. Então, é desse jeito? Então a gente tem que entender, tá? E vamos... Caramba, poxa, eu particularmente digo aqui, cara, Eduardo Paes, que situação, meu camarada? Guarda Municipal, não faça isso. Mas não adianta, Teodoro, Então vamos voltar pra dentro de casa, tá? Vou passar pra vocês aqui coisas que aconteceram no governo Marcelo Crivella, tá? Pra você entender como é que funciona isso. Adicional noturno, tá? Na Prefeitura do Rio. E um adicional que tem lá, né? Que é a... Esqueci até o nome aqui, cara. É um adicional que o pessoal ganha, né? Projeto 40 horas. Vamos falar sobre o Projeto 40 horas aí, pessoal da saúde, da Prefeitura do Rio? Vamos tratar desse tema? Eu vou dar minha ajuda, tá? Vamos falar do Projeto 40 horas na Prefeitura do Rio, tá? Pessoal da saúde, vamos falar sobre isso? Lá tem um aumento de carga horária, mas é uma coisa absurda, tá? Vamos falar sobre adicional de insalubridade da Prefeitura, tá? E vamos cuidar também do adicional noturno e o que o evangélico Deus, Pátria, Família do Crivella fez com esses seres humanos aqui, tá? No respeitante ao adicional noturno na Prefeitura. Eu sofri essa mazela, tá? Então eu vou falar, cara, com autoridade, porque eu vivi isso. Esse canalha fez isso conosco, tá? Na Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá certo? Vamos ver o que foi feito, tá? Em 2019, Marcelo Crivella novamente, em relação a um valor lá que o pessoal tinha. Cara, ele fez uma covardia, vou mostrar pra vocês. E agora o TJ arrancou lá a gratificação. Não tem que arrancar não, tá, TJ? E eu não queria me meter, mas eu vou falar no vídeo. Não é representação de constitucionalidade? Então eu posso falar, não posso? E posso analisar o que os advogados fizeram, não posso? É advogado de partido ou a BRJ? Então eu vou fazer a análise da representação aí que sacaneou o pessoal da prefeitura, tá? Tem que devolver o dinheirinho de vocês, tá? Então eu adoro prova. Meu Deus, o que é isso? Chama aí esses vereadores, tá? Pra poder justificar ali, tá? Precisa entenderem, tá? O que foi feito no embargo de declaração. Tô falando, vamos estudar processo civil, vai dar ruim pra muita gente, cara. O que vocês arrumaram com os servidores da prefeitura, cara? Essa gratificação sinistra que os caras ganhavam ali, pô. Então, enquanto foram úteis, né? O Crivella fez. E depois é isso que eles querem com a grana, do mesmo modo. Mas não vai fazer não, porque é aumento. É isso. E aí vamos cuidar disso aqui, cara. E aí eles foram lá, né? Crivella, caramba, vai ver o que ele fez com os hospitais da prefeitura. Acabou com tudo. Montão de OS, de... Eita, Teodoro, cara. Meu Deus, o que é isso? Parecia que tava privatizando tudo. Deve estar pior ainda até hoje, né, pessoal? Deve estar pior ainda, né? Mas fez toda essa sacanagem lá na prefeitura. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Teodoro estudou muito. E eu conheço essa realidade, tá? Então vamos rever os direitos, sair do pessoal da prefeitura, vamos dar um pouquinho de dor de cabeça pro Eduardo Paes, tá? Pessoal da saúde, tá? Sem panela, pessoal. Na caneta, vamos resolver essa parada aqui, tá? Porque você tem aqui essa extensão da carga horária para 40 horas. Eu participei desse projeto, tá? O que fazer com isso, Teodoro? Adicional de insalubridade, vamos discutir, tá? E essa questão do adicional noturno, que foi ali um absurdo, cara. Porque você não fica lá na emergência do Salgado Filho, frio do caramba, né? Acordado a noite toda ali, aí você não sente a dor da enfermagem, dos médicos, é por isso que vocês fazem isso. Foram lá e arrancaram o adicional da galera. Que é isso, arrancou meu, pô. E criou uma coisa maluca ali dentro. E não pode fazer isso. Prefeitura, tô chegando, tá? Então vamos falar sobre guarda municipal. Então vamos fazer o contraponto para dizer que o governo, né, tem coisa para cuidar mais importante. E a Prefeitura do Rio também vai dar ruim, tá? Eu não queria fazer isso não. Mas se tá com essa coisa toda em relação à guarda, vamos falar da Prefeitura. E eu vou falar aqui em relação ao pessoal da saúde. Tem que acabar com isso, servidor público, mas aí não tira onda. O Crivella, por exemplo, aquela questão lá da mãe internada
na ortopedia do Salgado Filho, eu estava lá, tá? Cara, e eu vi tudão acontecer, a Conlurb lavar, porque tem que desinfectar, né? Para que a pessoa lá, mãe, né, possa utilizar. Que loucura é essa, cara? Que loucura é essa? E a gente vê isso como servidor e faz o quê, né, cara? O hospital privatizou, um montão de gente sem concurso que entrou por um negócio lá que eles tinham, né? E a gente, servidor público, ficou acuado, né, cara? E é isso que eles fizeram, botaram a bolsa no bolso a bomba no bolso do servidor. Mas se depender de mim vai dar muito ruim, porque tem que voltar tudo a estaca zero. Vou convocar a prefeitura então, tá? Vou convocar, tem muitos amigos na prefeitura, tá? Trabalhei muito tempo na prefeitura, tá? E é muita coisa pra cuidar, vai dar muito ruim. E outra coisa que eu quero falar com vocês foi o que eu falei em relação às associações pra terminar, tá, pessoal? Então vamos resolver esse problema aqui em relação à prefeitura pra poder a gente já sacudir essa roseira e ficar melhor aí, tá? Em relação à prefeitura é isso, porque a gente faz um contraponto maneiro e vamos ver o que vai dar mais problema. Porque aí a cabeça fica cheia e volta pro lugar, Eduardo Paes, e vamos fazer o que é certo, tá? Em relação à prefeitura eu vou fazer isso, tá? E eu quero também iniciar um debate com vocês acerca de empréstimo consignado, tá? Teodoro, Por isso que eu falei no respeitante à associação a importância. Por quê? Porque você pega um professor, né? Como eu falei pra vocês, temos muitos, tá? Mas eu particularmente tenho ali, o Renato Porto é um cara, puxa vida, caramba, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Professor de todos nós, tá? Nós temos ali várias pessoas que podem nos ajudar, tá certo? Porque, caramba, a gente tem muita coisa pra cuidar. Eu acho que tinha que fazer uma CPI. Mas eu vou dizer aqui pra vocês, né, por que eu acho isso, quais são os fundamentos e a gente precisa resolver essa situação, tá? Ainda mais depois de ver esse projeto, né, toque de caixa que foi feito aí na Alerj, tá? Nessa questão aí de você aumentar ali as parcelas, né? É isso. Então a gente tem que ver isso, troço, tá? Então vamos cuidar dessa questão do empréstimo consignado, eu vou dizer porque eu tô dizendo isso. Teodoro, E aí a gente tem que entender o que é a lei da usura, tá certo, pessoal? Teodoro, vai malquista! A gente tem que entender, tá? O que é a lei da usura, tá certo, pessoal? E acender, ligar a luz para varrer a casa, né? E achar a dracma perdida, né, pessoal? É dracma que fala, né? Tem que achar, tá? Tá perdido, a gente tem uma perdida aí, tem que achar. Tem que procurar pra gente achar, porque tá complicado. Vamos ler Lucas, acho que é capítulo 15, né? Porque caramba, o que é isso, cara? Vai dar muito ruim pra muita gente, porque do jeito que tá, não tem como continuar, tá? Tá demais, pessoal. Isaías de novo, tá, pessoal, pra terminar. Tá complicado. Eu sinto assim... Por exemplo, quando eu for cuidar de academia, tá? Quando eu for cuidar... Acho que é o 41. Quando eu for cuidar de academia, tá, pessoal? De bombeiro e polícia, eu vou falar muito sobre Daniel, tá? Pra vocês entenderem os reflexos de Daniel. Daniel na Bíblia, tá? Na Bíblia, vergonha, na Bíblia. Pra vocês entenderem Daniel e toda essa questão aí das academias, tá? Muito linda essa passagem, é maravilhosa, cara. Iniciando o 41, tá, pessoal? Calem-se diante de mim, ó ilhas, tá? Deus promete salvar o povo de Israel. Isaías 41 para terminar, pessoal. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças. Aleluia. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Só que o julgamento é o nosso em relação a todos eles, tá? Deputados da Alerj e governo do estado, comandos do corpo de bombeiros e toda a galera, tá? E é isso. Muito lindo ler essa passagem, mas eu queria ler uma parada legal para vocês, tá? Olha que lindo, cara. Vamos ler o Isaías 41, 4, tá? Verso 4. Quem fez e executou tudo isso? Quem fez, cara, e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos. Eu mesmo. Eu mesmo. Os improváveis, né? Morreu por nós, os improváveis, e não por vocês. Por nós. Vocês não precisam de salvação, né? Vocês sabem tudo.
se acham melhores do que nós, né? Os improváveis, né? É isso. É isso. Tem uma passagem linda no 41, mas é grandão, cara. Olha o verso 8. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. Coisa linda, cara. Eu fico impactado de ler a Bíblia. Caramba, eu trouxe aqui pra mim, meu Deus, é muito legal. O verso 8 de Isaías 41, pessoal. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte, vamos pegar esses caras. Nós somos perfeitamente capazes, vamos conseguir. Nós somos perfeitamente capazes, tá? E vamos conseguir. Vamos ficar só no murinho assim, pessoal, vendo eles brigar. Quem quer ver aqui, pessoal? Eu não vou me lascar por sua causa. Problema seu, tá? Agora a briga é de vocês, tá? Não é nossa mais não, tá? A briga agora é deles, tá? E é isso, cara. Tem justiça não, eles vão resolver. Fica tranquilo aí. É isso. O artífice anima o ourives, não é isso? E o que trabalha com martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos para que não oscile. Caramba, é um trabalho coletivo, né, cara? Direito coletivo é show de bola, pô, muito maneiro. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, aleluia, e eu o escolhi e não o rejeitei. É isso, cara, os improváveis, é isso. Não temas, porque eu estou com você. Não temas, eu estou com você. Não fique com medo, não fique, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Aleluia, é isso. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Hoje estamos num cativeiro, né, cara? A gente nem sabe o que a gente fez de errado, estamos sofrendo a mazela dessa gente. É isso, todos nós. É isso. E aí você vê, né, cara, eu especialista em direito militar, bombeiro reformado, problemas de saúde, por quê, né, cara? Porque eu preciso ser advogado, né, cara, especialista e sentir o que é de fato ser militar, cara, e vivenciar o que eles fazem, sabe? Pra poder ter autoridade pra falar e gritar na cara de todos eles. É isso. É isso. Você, olha isso, cara, o verso 12, você procurará os que lutam contra você, porém não os achará, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra você, bandido bom, bandido morto, só mostra tragédia, né, cara? Caramba, não abre a boca pra falar nada de positivo, né, cara? Caramba, eu fico depressivo, vejo esses caras da Leste falando, meu Deus, o que é isso, cara? Eu sou alegria e amor. Que é isso, cara? Os caras nem sorri, né, cara? Puxa vida, tu fica até depressivo, tu tomar um Rivotril quando sai da presença desses caras. Só fala coisa ruim, só profetiza coisa... Caramba, todos eles, cara, que loucura. Opa, servir com alegria, vocês não estão lendo, tá? Vocês não estão lendo a palavra, tá? Não estão lendo, tem que ser com alegria, senão não serve. O servo tem que servir com alegria, senão não serve, tá? É isso, cara. É isso. E aí, tem uma passagem linda também de Pedro, né? Quando ele questiona Deus, Jesus Cristo, no respeitante ao Judas, né? Caramba, que lição de moral. Eu fico rindo. Caramba, que fora lá que Pedro tomou de Jesus, tá? Vai lá ler. Vai ler lá. Vai ler depois, vai pro quarto chorar. Vai lá pra tu ver, cara. Os caras, bandido bom, bandido morto, sementinha do mal. Que isso, cara? Eu fico rindo. Rapaz, olha o que Pedro tomou pela cara. Pedro foi falar uma coisa pra Deus lá. Negou Deus 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes. Canalha. Negou Jesus 3 vezes. Tinha que ter ganhado uma música no Fantástico. Negou 3 vezes, tá? Quando o Galo cantou lá. Vai ler a Bíblia aí, para de maluquice, pô. E aí questiona Judas, né, cara? E olha o que Deus fala pra ele, cara. Vai ler aí, cara. Para de maluquice, pô. É Deus mesmo. Pátria e família. Brasil, mas não é de vocês, não. Eu vou provar, fica feio pra caramba. Vamos ver se o pessoal vai gostar mais do Deus, Pátria e Família de vocês ou do Teodoro.
Vamos ver. Mas vou chamar do meu, hein, cara. Problema seu, tá? O que significa isso? Tava tudo bem aqui, né? Tava tudo bem aqui, né? Pra cá, cara. Isaías, vamos pra cá. Porque eu, o Senhor, tá? Seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Eita, Teodoro, não tenha medo. O vermezinho de Jacó, Bruno, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debrulhador de cereais cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as coisas a palha. Você os jogará para cima como a palha e o vento os levará. Pô, essa passagem é sinistra, cara. Você estudar especificamente o versículo, pô, coisa mais linda. Você os jogará para cima como a palha e o vento os levará. E o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no santo nome de Israel. Os pobres e necessitados buscarão água, mas não a encontram. A língua deles será ressequida de sede. A língua deles está... Vamos ler de novo, tá, pessoal? Me perdoem. Verso 17, Isaías, capítulo 41. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Cara, é lindo. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipestre, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e justamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Cara, é lindo ler isso, cara. É lindo. É lindo. É lindo. Anunciem-nos. Aí ele vai, né, cara? E continua. Coisa linda, cara. 21. Exponham a sua casa, diz o Senhor. Apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores para que as examinemos e saibamos que elas se cumpriram. Falem-nos, né, a respeito das coisas futuras. Coisa linda. Isaías é uma coisa assim, cara, fantástica, cara, fantástica. E eu convido vocês à leitura, cara. Esse 42 também é show de bola, cara, lê e senta e reflita, cara. Não seja, né, influenciado por pessoas que sequer leem a palavra, cara. Não leem, cara, e Deus não é o que eles falam, não é, cara. Não é, tá? Não mesmo. Eu tô muito cansado, né? E não dá pra passar mais, cara, porque a situação tá muito difícil, né? E aí eu vejo esses caras fazendo isso, é muito complicado. Então tem que ter adicional noturno pra galera aí da saúde, da PEMERG, do CBMERG, né? Adicional noturno, adicional de insalubridade, que não se confunde, tá? Um adicional específico pro mergulhador, tudo isso, cara. E o que esses caras estão arrumando? Mas você vê a Constituição do Estado, nem eles leem. E eu vou mostrar coisa pra vocês, vocês vão ficar apavorados. Então entenda aí, Ministério Público em definitivo, tá? MP, Defensoria, OAB-RJ, Tribunal de Contas e todos vocês aí, tá? As legislações das corporações estaduais, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, estão, tá, de conformidade à Constituição do Estado de 75, tá? E o que fazer com isso, Teodoro? Vocês precisam resolver. Entenda, é uma questão que você não resolve na justiça, tá? Não é vá pra justiça, porque é uma coisa muito séria. Então vamos fazer toda essa sacanagem de 2018 para desburocratizar e tudo que vocês fazem. Vamos pegar, juntar todo mundo, tá, para fazer extrajudicial, porque o problema de um é o problema de todos. Eu quero o meu cartão, tá? Porque olha o que ele fez. O Tribunal de Contas precisa se explicar, né? Como que você vai ali e estabelece um valor de uma gratificação, por exemplo, do RAIS, do PROEIS, de tudo que eles fazem, de onde sai o dinheiro, como é que vocês permitem que ele faça isso, cara?
Como é que você permite que ele faça isso? Ele administra a coisa pública, tá? Ele não faz lei, pô. E ele se autocontrola, ele que manda em tudo, né? E é isso, cara. E aí eu vi lá uma manifestação do Eduardo Paes, fiquei chateado pra caramba, por falando em relação aos vereadores, que desprestígio não pode, mas é por que isso? Porque sabe que legisla também. Aí fica ruim pra mim, pô. Então vamos falar aqui da pessoal da saúde pra ver o que vai dar, pô. E entenda, sofri, tá? Trabalhei 18 anos, quase 19 anos no Hospital Municipal Salgado Filho, tá? Na emergência, sala de trauma. Todo mundo aí bombeirada me conhece. Então um pouco diferente, né, pessoal? É um pouco diferente, né? Mas sou o mesmo, tá, pessoal? Pessoal aí das ambulâncias, tá? Que ia no hospital ali Salgado Filho, na emergência, sala de trauma, todos me conhecem, tá? Todos me conhecem. Muitos anos. Então não vai falar gracinha pra mim não, tá? E eu conheço todas as mazelas da prefeitura. E é isso. Então não tem essa, tá? O governo do estado tem que ser retirado, tá? O governador tem que sofrer processo de impeachment. Até quando? CPI eu posso fazer, não posso pedido pra implementar a CPI? CPI de toda a galera, porque aí CPI a gente resolve tudo. Mas é desse modo, tá, pessoal? Muito cansativo pra mim, mas olha a Constituição do Estado, o ABRJ, eu não consigo trabalhar. Desse jeito fica muito difícil. Aí vai pra justiça? Negativo. Tem muita coisa pra cuidar, tá, pessoal? Agradeço a sua confiança, tá? Até o próximo vídeo. Abraço.